A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Tomara que esteja todo mundo bem aí do outro lado, que a paz reine no coração, né? Hoje eu venho fazer um vídeo aí para dar ânimo para algumas pessoas, né? Porque virou o ano, já algumas pessoas já traz isso desde do ano passado, né? Outras virou o ano com algumas perdas, né? Perdas de entes queridos. Eu conheço pessoas, irmão e irmã em Cristo e alguns familiares meus que perderam entes queridos, né? Que Deus, Papai do Céu, possa confortar o coração de todos vocês, né? Eu já passei por muitas perdas de entes queridos, sei como que é essa dor aí. Eu acho que é uma das maiores dores, né, irmãos e irmãs, que a gente pode passar. Também quando tem separação de casais, né, quando você ama muito uma pessoa e você acaba se separando dessa pessoa, também inflige muita dor no nosso coração, na nossa alma, né? Então, para consolar pessoas aí que tá passando por dor, por perda, por término de relacionamentos, né? E para falar também que a palavra de Deus é tão poderosa, né, irmãos e irmãs, que ela nos dá consolo. Às vezes tem situações que a gente passa, não estranho barulho aqui não, tá, irmão? Que hoje tá difícil o negócio por aqui. Se Deus quiser um dia eu vou encontrar um lugar melhorzinho. É, que não tenha tanto barulho, né? Então, a vida é um círculo, né? A gente passa por um processo, como eu sempre digo, né? A gente está nesse mundo aqui para aprender a cada dia, evoluir espiritualmente. Aqueles que têm visão espiritual, eu digo, tá? Tem gente que até peço perdão, tá? Para alguns irmãos e irmãs aí, que eu sei que é normal, irmãos, ter alguns tipos de discordância em alguns pontos, alguns aspectos das coisas que a gente orienta aqui, né? Não só comigo, todos aqueles que Deus chamou para uma missão, e tem o canal no YouTube ou que prega em denominações, eles também passam pelo mesmo processo de falar coisas e os outros discordarem, isso é normal. Só que eu sempre peço o respeito, a educação nos comentários, graças a Deus não, né? A gente gosta de ouvir comentários, mas deu uma diminuída nos comentários, talvez porque eu tenha falado lá que se for para comentar com desrespeito, é melhor nem comentar, né? Porque assim como eu respeito as pessoas têm que entender que discordância é uma coisa, desrespeito e desacato e ofensa é outra, entendeu? Todo mundo pode discordar. Teve um rapaz aí, o José, né, que falou para mim que não podia aceitar esse meu Deus e eu tratei ele com muito respeito, fiz até um vídeo para ele, né? Tomara que tenha chegado até ele, né? Mandei uma mensagem para ele também, respeitando a posição dele, a opinião dele, falei isso para ele, né? Mas ele foi educado. Então já tem outros que entram no comentário para ofender, para não que me atinge, né? Mas aí distorce tudo as coisas que eu falo, fala que a gente tá mentindo, que a gente aí as pessoas que seguem o canal, aí eu tenho que dar essa explicação para a pessoa não contaminar as pessoas seguidoras do canal, que ainda tá que é novo convertido, tá aprendendo das coisas de Deus, aí confunde a mente das pessoas, entendeu? Não porque eu sinto ofendido, porque a pessoa que ofende, o mal volta contra ela própria, né? Ela dá conta de todas as palavras frívolas que lança, né? Você criticar, que né, irmãos, quando eu critico as religiões aqui, quando eu, como que eu posso falar? Esse barulho aqui atrapalha muito, viu? Em nome de Jesus, que seja repreendido. É difícil gravar vídeo aqui por causa disso. Mas enfim, né, irmãos? É minha situação no momento, né? Que Deus, Papai do Céu, vai abençoar lá. Então, o que que acontece? Tira até o nosso foco aqui do que a gente está falando. O que que eu estava falando mesmo? Tem pessoas que discordar é natural, tá? Eu não acho errado ninguém discordar, mas mesmo assim respeite, porque às vezes a pessoa exercita outro tipo de fé e eu passo o tipo de fé bíblica, como as escrituras diz, como a gente tem que manifestar a fé bíblica.
E aí a pessoa fala que eu estou julgando a fé dela, aí tudo bem, é natural. Se ela falar isso com educação, com respeito, aí tudo bem. Ela tem todo o direito de exercer a fé do jeito que ela quer. Aqui é um canal que eu oriento, não é um canal, muitos aí que tem, cada um tem o chamado, entenda isso, gente. Tem gente que tem chamado para montar canal no YouTube ou nas igrejas, quando tem pessoas que não tem canal em redes sociais, mas prega nas igrejas, nas denominações, ou prega de cidade em cidade, viajando, né? Cada um tem um dom específico. Cristo, ele subiu ao alto, como diz a Efésios, né? Carta de Efésios, e deu dons aos homens. Um para apóstolo, outros para profeta, outro para doutor. Doutor é quem ensina, tá? Um para evangelista, outro para mestres. E ele não dá todos os dons para um só, porque ele precisa distribuir o dom para ter comunhão no corpo de Cristo. Um ajudar o outro, um ensinar o outro naquilo que ele tem dom, né? Às vezes um tem dom de caridade, o outro tem dom de ensinar a palavra, outro tem dom da oração, de intercessão, que é a oração, né? De orar, outro tem dom que ele ensina e ora ao mesmo tempo. Cada um tem o seu dom. E às vezes o canal aqui no YouTube, cada canal é montado por um direcionamento. O meu canal mas você não é igual o fulano lá. Eu não tenho que ser igual o fulano. Eu sou único, você aí é único. Deus te capacita, você não tem que imitar ninguém, nem que ser ninguém. Você tem que ser você mesmo. Deus te ama do jeito que você é. Lógico que Deus chama para você se arrepender. Então, venha como está, mas tem a mudança, né? Então, às vezes, o que eu falo aqui, às vezes algumas pessoas se ofendem porque ela não concorda, mas tudo bem, desde que ela não concorde com respeito, né, sem ofensa, normal, né? Eu não vou tratar, vou ser educado com as pessoas, tudo, né? Então, esse vídeo eu venho fazer por dois motivos. Um, para dar estímulo, né, para esses que perderam entes queridos, e não só isso, para mostrar para a pessoa que, tipo assim, vou me pôr de exemplo aqui. Deus, eu estou sempre em frequentes mudanças na minha vida, depois que eu me converti. Antes de eu me converter, entregar a vida para Jesus, a minha vida era uma rotina só, então era mais fácil, né? Depois que eu entreguei a vida para Jesus, é que tem muitos mitos nas religiões, né? As pessoas acham que a vida do cristão, depois que ele entregou a vida para Jesus, vai ser mil maravilhas, né? Que não tem lutas, não tem... Não, isso daí é ilusão, gente. Isso aí é conversa de teoria da prosperidade, né? É lógico que Deus vai te abençoar aqui, vai te proteger, vai te guardar, vai te dar livramento, porque as pessoas não entendem. Como ela não se aprofunda nas escrituras, ela acha assim... Só porque ela se converteu, por exemplo, você vai virar imortal. Você nunca vai morrer, você não vai ficar doente, você não vai... Lógico que quando você conhece a palavra, e a própria palavra diz que a palavra tem poder, o que você profetiza na sua vida, na vida dos outros, ela tem efeito no reino celestial. Ela tem no mundo sobrenatural e espiritual, ela tem efeito. Então, é lógico que a gente tem que ter sempre uma palavra de estímulo, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, de positiva, né? Não ficar chamando coisa negativa, porque atrai. O que você profere na sua vida e dos outros, atrai para você, isso é verdade. É a lei da física, né? A lei do ir e voltar, né? Entendeu? Então, como a gente está aqui para aprender, né? E a vida da gente é um círculo. Então, Deus, enquanto uma pessoa tiver um propósito neste mundo, tem coisas, a palavra diz assim, irmãos e irmãs, que tem coisas que está muito além no reino dos céus do que pensa a nossa vã filosofia. Então, a gente aqui, eu, por exemplo, às vezes eu passo por um círculo de mudança na minha vida, e às vezes, para passar por esse círculo de mudança, requer fé, requer sabedoria, requer força psicológica, requer um monte de coisa. E a gente é ser humano. Às vezes até, eu vou falar de mim aqui, dar um exemplo de mim, eu fico até confuso. Porque as pessoas acham porque a gente fala da palavra ou porque tem um canal no YouTube. E quero agradecer muito. Coisa que Deus está movendo, porque é coisa de Deus e eu sou grato a Deus, mas sou grato a vocês aí do outro lado, tá? Os seguidores do canal.
aumentou um pouco o número de seguidores, né? Eu agradeço, bem-vindo a esses seguidores, tá? E já de antemão falo o que eu acabei de falar aí, ó. Pode ser que vocês não concordem com algumas coisas que eu falo, mas depois, com o tempo, vocês aprendendo da palavra, se quem quiser seguir o canal, quiser estudar da palavra, ouvir a palavra, quem tiver dúvida, quiser mandar perguntas, o tempo que se eu tiver tempo, nem sempre eu vou ter tempo de responder, mas se eu tiver tempo e ler e eu respondo para a pessoa, ou eu monto, dou a resposta até num outro vídeo que eu monto e respondo a pessoa que fez a pergunta, ou direto para ela, né? Entendeu? Nos comentários, na área de comentários, né? Porque é natural, pode ser que os novos convertidos não concordem com o que eu falo aqui, mas depois eles vão meditar, vão estudar a Bíblia, vai abrir mais a mente e vai falar, pô, não é que aquele irmão tinha razão, né? Porque isso aconteceu comigo, é natural ter dúvida, ter questionamento, entendeu? Eu, quando não conhecia muito da palavra, a pessoa falava coisa para mim, eu não concordava muito na hora. Depois, quando eu comecei a me aprofundar nos estudos, que eu fui entender mais, entendeu? Então, eu não fico chateado com isso não, eu só não gosto de desrespeito, né? Mas discordar é normal, né? E dizendo também que eu não sou melhor do que ninguém. A gente passa, que nem a mudança de círculo que eu estou passando, às vezes eu tenho muitas dúvidas, entendeu? Não é porque a gente serve a Deus, ou porque a gente crê em Deus, tem fé em Deus, que você não fica desanimado nunca, dá desânimo, irmãos. Por quê? Mesmo porque a pessoa não entende isso. É por isso que muitos não querem se converter, porque tem medo, né? Porque quando você entrega a vida de verdade, verdadeiramente, genuinamente, você é protegido por Deus, Deus te dá livramento. Enquanto você tiver propósito neste mundo, Deus vai te livrar, tanto de morte, tanto de doença, tanto de... vai fazer coisa sobrenatural na sua vida. Né? É que as pessoas só pensam em coisas grandiosas, ligado ao financeiro, ligado a bens materiais. Ela acha que só existe isso de bênção no mundo. Né? Paulo fala, Deus das pessoas, né? Dessas pessoas são o ventre, né? Que só pensam nas coisas terrenas, né? Então, desculpa aí o sinalzinho, irmãos, é que eu esqueci de desligar daqui a pouco eu vou desligar, que eu ainda tenho outros vídeos para fazer aqui também. Então, a gente tem que ter uma visão mais espiritual. Muitos leem a Bíblia com o olhar do mundo, com o olhar carnal. Quando você estuda a Bíblia, você tem que se esvaziar de você, do que você sabe desse mundo. O que esse mundo passou para você não é o que condiz com a Bíblia. O que te ensinaram, por mais que tem uma certa aparência de sabedoria, a sabedoria do mundo é uma, a sabedoria espiritual é outra, entendeu? Por isso que eu falo que a pessoa tem que entender o paradoxo da Bíblia, e ela tem que se aprofundar para entender esse paradoxo, porque as coisas da palavra de Deus são contrárias ao que o mundo nos orienta, entendeu? Tem coisas que são similares, que tá de acordo, certo? Mas vai ter muita coisa que vai ser totalmente contrária à Bíblia, entendeu? Então você tem que estudar a Bíblia e orar a Deus para ele te dar sabedoria do Espírito. Porque Pedro, a carta de Pedro, fala que a interpretação das profecias não foi dada por vontade de homem algum. Ou seja, você não vai interpretar conforme o mundo, conforme a sua sabedoria carnal. A revelação é dada pelo Espírito Santo. Conforme você tem intimidade com Deus, você ora, você busca Deus na palavra, estuda, aí ele vai te revelando as coisas. Quem te revela é o Espírito Santo, é ele que te dá a interpretação. Não é você que tira a sua própria interpretação. Que aí vira um monte de debate nas redes sociais e até nas denominações que a pessoa procura, né? Quem frequenta aí, porque eu não frequento, né? Mas eu não creio em denominação, mas respeito quem frequenta, embora eu seja contra isso daí, né? Mas eu respeito, a gente tem que respeitar, porque tem povo de Deus lá dentro sendo enganado, como a palavra mesmo diz, né? Então, que está sincera de coração lá, né? Mas tem muito engano, infelizmente, né? Então, irmãos, não é porque você tem que interpretar com o Espírito, entendeu? Pedir, orar para que Deus te dê revelações e interpretação de acordo com a vontade dele, não com a sua mente carnal. Por mais inteligência do mundo que você tenha, se você for interpretar com a inteligência do mundo, você vai distorcer toda a palavra de Deus. E é o que acontece no mundo de hoje, entendeu? Então,
que nem tem muitas teorias que o cristão, ele é livrado sim, ele é abençoado, ele é livrado de situações, Deus os protege, Deus os guarda, enquanto ele tem propósito aqui. O dia que o propósito nosso terminar, Deus nos leva. Porque todo mundo, irmãos, tem pessoas que não gostam de falar certos assuntos. Mas é necessário. Porque se você não estiver mentalmente preparado para algum assunto, você vai sofrer muito mais do que se você estiver preparado, entendeu? Então, por exemplo, a vida, como eu disse, é um círculo, né? Ela é feita de ganhos e perdas, de erros e de acerto. E se você tiver uma mente boa para entender que você aprende até com seus erros, é lógico que você não vai ficar repetindo os mesmos erros a vida toda. É lógico, tem gente que morre assim. Eu conheço muita gente que já morreu assim, né? Mas tem gente que se propõe a mudar, a aprender, entendeu? Você tem que ser humilde para isso. Você tem que se olhar de dentro para fora e reconhecer que você pode estar errado, né? Não achar que só você é o dono da razão, avaliar, mesmo que você não concorde no momento com a pessoa, depois você medita, você busca, tenta fazer uma reflexão, né, da sua própria vida, se você está certo, porque às vezes as dificuldades que a gente passa da vida, às vezes nos deixa cego. E eu passo por isso também. Mesmo sendo um cristão, tendo a unção de Deus sobre mim, às vezes eu fico confuso de tanta cachuletada que eu tomo da vida, aí eu fico cego, aí eu preciso de outro irmão que Deus usa, porque quem está de fora às vezes vê melhor a situação do que você que está de dentro, entendeu? Então, o fato da gente ser cristão não quer dizer que você não tenha desânimo, não quer dizer que você não fique triste nunca, não quer dizer que você não passa por provação, ainda mais a gente, porque a gente é atacado pelo mundo espiritual, né? A gente é atacado, às vezes, o inimigo usa pessoas para nos atacar. E a palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne ou sangue. Tá? Isso em Efésios, tá? Leia lá na sua Bíblia. Que a nossa luta é contra principados e potestades nos lugares celestiais. Entendeu? Então, a gente batalha com as armas espirituais, com a oração. E outra, qual que é a nossa luta também? Toda vez que a gente é abençoado por Deus, ou é livrado de morte, ou Deus nos revela uma coisa, a gente tem que ser grato. E a gratidão aqui, as pessoas têm que entender que a gratidão não é só de lábios. A gratidão é alguma coisa que você faz em prol do reino de Deus. Você está dando graças a Deus. Por isso que a palavra fala, orai sem cessar, com súplica e ações de graça. Ação, já fala ação. Para você fazer uma coisa, você tem que ter ação. Que a fé sem obras é morta. Entendeu? E essa ação, não importa o tamanho dela, se ela é grande, se é pequena. O menor membro, a palavra de Deus diz que porque nós somos todos membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça, que é chamado de igreja, né? Então, o menor membro para Deus tem maior honra. Então, quer dizer o quê? Que um precisa do outro. Tanto o membro maior, quando eu digo membro maior, que é aquele membro que vai fazer coisas espetaculares para Deus no reino de Deus e que vai ter uma sabedoria mais avançada que outros, né? E você não tem que ficar com inveja dessa pessoa, você tem que louvar a Deus, porque com ela você pode aprender e se capacitar. Com ela você pode pegar os bons exemplos e aprender. Com essa pessoa você pode também auxiliar. Não quer dizer que ela está mais avançada espiritualmente ou de sabedoria espiritual ou que ela faz coisa mais grandiosa que você, que às vezes ela não pode errar e você fala uma coisa que você está ajudando ela, que você está certo e ela está errada. Acontece, entendeu? Para isso serve a comunhão, o corpo de Cristo. Um auxiliar o outro, entendeu? E ninguém deve se achar melhor que ninguém, nem inferior e nem superior, gente. A Bíblia fala que a gente tem que olhar os outros como superior a nós mesmos. Não quer dizer que você tem que achar inferior. Aí está o paradoxo, um dos paradoxos. Quer dizer que você tem que reconhecer os dons dos outros e louvar por ele, entendeu? Dar honra para ele, não se achar inferior e ficar com invejinha, porque aí vai armar contendas. Por isso é isso que tem nas igrejas aí, brigas de egos, né? Eu tô certo e a minha igreja é certa, a minha igreja é de Deus, a sua não é. Isso Paulo fala que é contendas, é coisa de criança, como que chama? É que ele chama lá? Porventura não sois carnais? Como diz um, eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, quer dizer, divisões, entendeu? Não leva a nada. E quando a gente faz esse papel aqui, a gente tá, esse que eu estou fazendo aqui, como exemplo, a gente está pisando no mundo das trevas, por isso que a gente é atacado.
Às vezes eu fico desanimado, gente. Tem dia que não dá vontade de orar, não dá vontade de sair de casa. A gente fica meio para baixo, sabe? Isso acontece, mesmo com quem tem fé, gente. Mesmo com quem tem fé. Quem entende as escrituras, lê as escrituras, sabe o que eu estou falando. Deus, nunca chamou ninguém perfeito. Deus não quer ninguém perfeito, porque sabe que nós não somos perfeitos. Deus chama aqueles que são imperfeitos para Deus fazer a obra de transformação. Então, tem muita gente que não se acha digno. Ah, eu fiz muita coisa, me sinto muito sujo ou muito suja. Ué, todo mundo fez, até eu fiz. Até eu fiz lá atrás, irmãos. Tem coisas lá atrás, hoje nem tanto, porque como eu fui transformado e estou sendo, que a transformação vai até o final da nossa vida, tá? Da nossa mentalidade, a gente vai estar sempre evoluindo espiritualmente. Então, o que acontece? Lá atrás, antes de eu ser convertido, de eu entregar a vida para Jesus, eu pensava coisas imundas, horríveis, e algumas coisas até pus em prática, outras não. Deus me deu o livramento de pôr em prática, mas outras eu pus em prática e outras eu pensei, entendeu? E aí onde que entra a religiosidade. Por que a religiosidade é danosa? Por que ela é danosa? Porque assim, ó, a religiosidade, o que Jesus falou para o religioso fariseu? Hipócrita. Chamou de hipócrita, porque a religião te deixa hipócrita. Porque você vê o cisco no olho do irmão, quer tirar o cisco do olho do irmão, mas não tem a capacidade de olhar para o trave que está no seu e tirar a sua trave. Eu fiz muita autoanálise de mim mesmo, muita avaliação lá no passado e faço hoje. Senhor, será que eu estou no caminho certo? Se eu estou fazendo alguma coisa do seu desagrado, me avisa, porque eu quero te agradar, eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Mas às vezes eu sou falho, Senhor, então me dirija, me dê. Às vezes você não está errando, às vezes muitas pessoas pensam que coisas erradas estão acontecendo na vida dela porque ela fez alguma falha ou errou. Às vezes nem sempre, irmãos. Às vezes o inimigo te ataca justamente porque você está no caminho certo. Às vezes você está fazendo a vontade de Deus e vai se levantar. Por isso que muitos não querem se converter, porque tem medo. Cara, eu acho assim, para você ser um cristão hoje, você tem que ser uma pessoa, uma mulher e um homem de muita coragem. Você tem que ter muita, mas muita coragem para ser cristão, porque o cristão, eu já fui chamado de falso profeta, mesmo eu me avaliando e vendo que eu estou andando no caminho certo de Deus, né? Que o Espírito Santo está me guiando, mas eu já fui chamado de falso profeta. Às vezes, eu não para me gloriar, vou dar só um exemplo, tá, irmãos? Às vezes eu já ajudei pessoas que eu não, a minha vida financeira não é grande, né? Hoje mesmo eu estou no novo ciclo, estou até desempregado, né? Estou correndo atrás não de um novo emprego só, estou querendo mudar a minha vida. Não vou dar detalhes aqui antes que aconteça as coisas não, né? Mas aí eu vou explicar para vocês de círculos, entendeu? Então o que acontece? Às vezes você ajuda uma pessoa, ajuda uma aqui, outra ali, vamos supor financeiramente, né? Aí você ajuda, aí o diabo move outras pessoas para vir te pedir ajuda. Aí você fala, pô, eu não tenho condição no momento de ajudar, né? Porque eu estou passando por uma situação assim, assado. Às vezes você nem explica, mas fala, no momento eu não posso. E você está sendo sincero. Aí já vem logo a acusação. Aí o diabo, ou ele lança pensamento na sua mente, ou a própria pessoa que você falou que não podia ajudar, ela vai falar para você assim, já falaram isso para mim. Ah, você não disse que é um homem de Deus? Agora eu estou em necessidade, estou precisando da sua ajuda e você não me ajuda. Você é um mentiroso, você não é homem de Deus coisa nenhuma. Por isso que eu falo que a gente tem que ter coragem de ser cristão hoje. Porque hoje é assim, é ataque do inimigo. O inimigo vai usar pessoas para te pôr para baixo. Você é um mentiroso, você não é homem de Deus. Se eu fosse homem de Deus, você me ajudava. Só porque você não ajudou ela, não quer dizer que você não tenha ajudado outras pessoas lá. No momento, você não. Eu não sou Silvio Santos para sair jogando dinheiro. Quem quer dinheiro? Aqui, ó, olê! Entendeu? E a minha condição nem. Eu tenho condição para isso. Eu não tenho. Entendeu? Como eu sempre recomendo para as pessoas e para mim mesmo. Lógico que tem uma condição financeira. Que nem eu tenho parentes que têm condição muito mais elevada que a minha financeiramente. Aí ele pode dar uma ajuda maior. Entendeu? E eu não fico invejado com isso. Eu louvo a Deus, porque ele pode usar dos recursos dele. E às vezes ele nem. Essas pessoas nem são cristãs, nem creem em Deus, mas faz uma boa ação. Né? E eu oro pela pessoa e até oro que ela encontre Jesus, porque se o coração dela é tão bom de fazer generosidade, pode um dia que Deus toque no coração dela e ela entregue a vida para Jesus. Entendeu? Então.
nós também passamos por luta, irmãos. Nós somos ridicularizados, somos chamados de loucos. Muitos rótulos a gente é tomado. Ainda mais a gente que tem missão, né? Cada um tem uma missão. A minha missão não é tão espetacular, tão grandona assim, mas é uma missão difícil, né? Ela tem gente que tem uma missão muito maior, que viaja para cidade em cidade, para outros países para levar o evangelho. Outros prega para grandes multidões. Cada um tem uma missão que Deus dá, né? E eu me conformo. E Deus vai me levar para um patamar maior que Ele já falou. Ele quer que eu evolua, né? Ele não quer que eu fique só na mesmice, mas isso é no tempo dele e o círculo dele. Eu tenho que ter paciência e enfrentar os meus medos, porque ainda tem isso. Porque você acha que eu também não luto contra medos? O medo é natural do ser humano. Entendeu? Você só não pode ser dominado pelo medo. Você não pode deixar o medo te paralisar. Mas para isso você tem que lutar com as armas espirituais. Porque às vezes o diabo vai lançar medo dentro de você. Ele lança dentro de mim. Tem vezes, irmãos e irmãs, que acontece. Eu sou guerreiro, eu luto contra o sistema. Eu falo, eu não tenho medo de poderoso. Não tenho medo de político. Se eu vejo político, já vi político na minha frente. E já teve coisas, não que eu desrespeitei ele, mas que eu falei algumas coisas, né, na frente dele, né, não de alto escalão, mas político um pouco menor, né. Aí eu não tenho medo de falar o que eu penso. Eu não tenho medo de enfrentar a empresa que eu trabalho, se eu vejo coisa errada. Eu não tenho, eu sou guerreiro, eu vou para cima. É Deus que me capacitou com essa força, com esse poder. Vem de Deus, não vem de mim. Mas tem momento também que às vezes eu me sinto covarde, que eu me sinto fraco, que eu me sinto sem ânimo, que com medo das coisas. Acontece comigo e acontece com qualquer um que anda no caminho do Senhor também. Isso não é sinônimo que você é de fato covarde, que você é uma fase que você está passando. Isso chama ataques espirituais. O inimigo, quando ele usa a pessoa para me atacar, eu não me abalo mais. Entendeu? Então ele já sabe disso, que eu não vou me abalar com a pessoa que ele usar para me ofender, para proferir palavras ofensivas de baixo escalão para me pôr para baixo. Então o que ele vai fazer? Os demônios vão usar, eles próprios vão colocar pensamento limitante na minha mente. Mandar, você não é capaz, você não tem estudo, você nem estudou, você acha que você pode fazer isso aí? Para, isso é ilusão, que não tem nada a ver. Aí começa a vir os pensamentos limitantes. Aí começa a crescer a semente do medo dentro do meu coração. Eu achar, acontece. Só que como eu conheço as escrituras, o que eu faço? Eu vou lutar contra esses sentimentos. E aí eu vou buscar força em Deus na oração. Vou buscar, Senhor, me faça forte. Quando estou fraco é que estou forte. Tudo eu posso sentir que me fortaleça. Eu sozinho não faço nada, eu não consigo nada. Eu não sou nada sem ti, Senhor. Você tem que agradecer o nome de Deus para que Ele haja sobrenatural na sua vida. Aí você vai se sentir forte, revigorado de novo. Aí você vai botar o seu propósito em prática, entendeu? Porque às vezes você faz uma coisa lá atrás para Deus, fala da palavra, Deus te dá sabedoria, dá entendimento, dá revelação. Só que aí Deus quer te levar a um próximo nível. Aí você já começa a crescer. Será que eu sou capaz? Será que eu estou preparado? Aí já vem esses pensamentos, né? Nossa, aí você já fica com medo. Aí você tem que buscar força, porque aí é o inimigo, que ele tá vendo que Deus vai fazer coisa mais grandiosa na sua vida e vai te usar grandiosamente para um propósito maior e vai impactar mais pessoas. Aí ele vem para te bloquear, ele vem com pensamentos limitantes na sua mente. Nossa, não, você não é nada, você não estudou, você não vai saber fazer isso não, né? Desista, né? Quem é você, né? Aí vai bater no desânimo, você não consegue sair do lugar, aí você tem que clamar a Deus. Isso acontece comigo, irmãos, irmãs. Não é porque a gente prega a palavra, crê em Deus, quer uma prova que acontece, até com grandes profetas da Bíblia aconteceu. Elias fugiu de Jezabel, da rainha Jezabel, porque ele enfrentou o rei Acabe, o marido dela, e falou que Deus mandou falar na cara deles e lançou pragas e tudo, e depois ele se sentiu com medo e fugiu e pediu a ajuda de Deus, que ele pediu até a morte. Não aguento mais, Senhor, eu quero a morte. Moisés também. Moisés foi grandemente usado por Deus, irmãos, e ele teve um tempo que ele falou assim, eu quero morrer, Senhor, não aguento mais carregar esse povo, essa responsabilidade, tira a minha vida. Aí Deus deu instrução para ele. Deus não recriminou nem Elias nem Moisés por esse pensamento, igual João Batista.
João Batista teve a mesma coisa. Isso daí por exemplo, João Batista, eu peguei isso daí, na verdade, que eu tenho que dar crédito para essa pessoa que não veio de mim, tá? O que é verdade tem que ser dita, né? Que eu estava acompanhando o vídeo até que eu até recomendo pessoas, não precisa só ver o meu vídeo. Se vocês quiserem alimentar mais conhecimento, procurar vídeo de outras pessoas, que você vê um vídeo de conhecimento aqui, o um vídeo de oração ali, de outro, vídeo de... Só toma cuidado e compare com a Bíblia, tá? Para vocês não serem enganados. É só a minha recomendação. Mas veio do pastor Tony Júnior, esse dito aí que eu vi o vídeo dele, e ele me animou, porque eu tava... tem momentos que eu passo por lutas, entendeu? Justamente com receio da minha nova fase que eu vou enfrentar, e aí vem esse pensamento limitante, né, para tentar te derrubar, para bloquear você, para você não andar, porque o inimigo sabe que se você conseguir ir para frente, você vai impactar coisas. É igual agora, o meu canal tá pegando mais inscrito, tem comparado com o canal Grandiosos aí é pouco, né? Mas para mim, cada inscrito que entra no canal é uma vitória, e eu agradeço esses irmãos que estão me dando esse prestígio, né? Mesmo que tenha algumas partes das coisas que eu oriento, que eu falo, que eles não concordem, ou também pode ser que algumas partes, irmãos, de algum ensinamento que eu dou, eu fale. Acontece que eu sou falho também, eu sou ser humano. E se tiver alguns irmãos que vê que eu falei, quiser me corrigir, se tiver de acordo com a palavra, não com os achismo pessoal das pessoas, tá? Se você vê, ó irmão, você errou aqui, né? Manda uma mensagem, porque aqui eu li que era assim, aí eu vou analisar, vou falar, não, se tiver errado, obrigado irmão, vou agradecer, me perdoe, eu errei aqui, porque acontece, não é só porque a gente tem um conhecimento a mais que a gente não pode errar, irmãos, acontece, e a gente tem que ter humildade de reconhecer isso aí. Às vezes você vai fazer um vídeo, acontece isso também, ó. Você não está no dia bom, você está passando por muitas lutas, às vezes você fala coisas erradas, já aconteceu, eu já tive que cancelar vídeo por causa disso. Porque eu falei coisa que não estava de acordo com a escritura, mas depois eu percebi. Falei, nossa, como que eu pude falar aquilo, cara? Aí eu voltei atrás e cancelei o vídeo. Às vezes nem dá para cancelar mais. Dá para você tirar do ar, mas aí já pegou visualização e aí o erro ficou lá. Entendeu? Então acontece. Né? É raro eu errar assim, mas é raro, mas às vezes eu erro, acontece. Né? E não só comigo, eu vejo que muitos que têm canal grandiosos aí também cometem erros. E eu já vi, entendeu? Então é normal, gente, né? Então eu sou um ser humano igual a qualquer outro. Eu passo por altos e baixos, por perdas, por luta, por ganhos, por momentos bons, por bênçãos maravilhosas de Deus. Às vezes as bênçãos vêm até no meio das lutas mesmo, né? Eu nem tenho tempo de comemorar a vitória da minha bênção, já vem outra paulada, entendeu? Pra ver se eu vou aguentar, se eu sou resiliente, se eu sou forte, entendeu? Por isso que muitos não querem ir pro caminho cristão, porque é um caminho de você ter muita coragem, muita perseverança, muita força, muita resiliência, vai exigir de você, mas isso tudo não vem de você. Conforme você bota a fé em Cristo, é Cristo que vai te capacitando, só que aí ele vai te elevando de nível, e aí é que entra a fé, você vai depender de Deus, você vai orar a Deus, me capacita, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência espiritual, me dá força, me dá ânimo para fazer isso que o Senhor pediu de mim, porque se o Senhor não me deixar sozinho, por mim mesmo eu não vou conseguir, eu não tenho essa capacidade. Isso daí não é você se menosprezar e se botar lá embaixo. Você não está se botando lá embaixo perante o homem, você está se botando humilde perante ao Senhor, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, cara. Então isso daí Deus agrada disso, é a sua posição de humildade perante o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celeste. Entendeu? Então Deus vai se agradar e vai te capacitar, entendeu? Só que aí ele vai te ajudar a quebrar essas limitações, esse medo, esse desânimo, entendeu? Então, eu venho aqui dizer essa parte para dar ânimo, eu sei que viver no mundo hoje está difícil, são muitas perdas, né? Hoje até, às vezes a pessoa pensa até que eu sou frio. Quando eu vou em algum velório assim de entes queridos que eu perdi, eu tô mais fortalecido para superar essas coisas, né? Do que antes. Antes eu sofria mais, até entrava em depressão. Eu perdi alguns entes queridos porque eu fiquei numa depressão profunda por causa disso. Hoje não, hoje eu já vejo as coisas de outro jeito. Eu vou até parar esse vídeo aqui, irmãos, para não ficar muito grande, e vou dar sequência nele, tá? Eu vou fazer a primeira parte e vou fazer a segunda parte, tá? Porque eu quero falar de um outro assunto também, tá bom? Então,
é o que eu vi, esse vídeo aqui serviu para isso, para dar um estímulo, né, para pessoas que estão passando por luta e não ficar, busque força em Deus, não fique desanimado assim no sentido que Deus não está mais com você. Às vezes você sente a presença de Deus, às vezes você não sente. O fato de você não sentir não quer dizer que Deus não está com você, entendeu? E outra, o fato de acontecer coisas dificultosas na nossa vida não quer dizer também que Deus não está com você, que Deus não se importa, que Deus não está vendo. Ele quer usar essas coisas para aperfeiçoar a sua fé. É difícil entender isso. Quando a pessoa conhecer mais de Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus, se ela não se aprofundar, ela nunca vai entender, infelizmente. Mas se ela se aprofundar no caráter de Deus, de quem é Deus, porque Deus age de acordo com certas coisas que às vezes a gente não entende, ou porque Deus manda fazer certas coisas que parece se com os olhos humanos você vai falar que é coisas malvadas, e não é. Tudo tem um propósito, tem um porquê que Deus age daquele jeito, entendeu? E porquê também Deus permite certas coisas. Tudo tem o começo e o fim, ou tem o começo, meio e fim, entendeu? E tudo a gente vai passar por momentos bons e ruins, por ganhos e perdas, entendeu? E às vezes Deus permite certas coisas porque é o tempo dela acabar. Tem gente que vai viver pouco tempo nesse mundo, tem gente que vai viver mais, isso é desígnio de Deus e a gente tem que respeitar. Tem coisa que a gente não vai entender o porquê, tem coisa que a gente pode perguntar para Deus, por quê? Eu pergunto, e eu não questiono Deus no sentido de duvidar das promessas dele, do que ele fala na palavra dele, mas às vezes eu pergunto para Deus me revelar porque eu me sinto confuso. Não é porque eu conheço a palavra ou outros que conhecem, né, que conhece bastante da palavra, que às vezes não fica confuso também. João Batista, quando ele batizou Jesus nas águas, ele falou para os discípulos, ele ouviu a voz de Deus, esse é o filho amado quem eu tenho me comprazo, quem eu tenho prazer. E ele falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou. Só que aí quando ele foi preso por Herodes, ele estava passando tanta dificuldade e estava para ser condenado à morte, tanto quanto foi. Aí ele mandou os discípulos perguntar para Jesus se ele era aquele que haveria de vir ou se esperava outro Messias. Peraí, mas ele mesmo tinha falado que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo e agora ele vai falar aquilo? Por quê? Por causa das lutas que ele estava passando. Ele estava num momento de fragilidade, o inimigo colocando dúvida na mente dele. Será que aquele era Jesus mesmo? Porque olha o que está acontecendo com a gente, entendeu? Isso é normal a gente ter essas dúvidas, entendeu? Não é uma dúvida de questionar a Deus, é uma dúvida de você querer entender o porquê da situação. E às vezes quando Deus te dá a resposta, aí faz sentido, aí você começa a entender o porquê, entendeu? Então, e Deus não ficou zangado, Jesus não ficou zangado com João Batista por ele ter perguntado isso, mandado os discípulos perguntar, sendo que ele mesmo tinha batizado Jesus e falado que era o Cordeiro de Deus, entendeu? Então, a gente tem que ter por isso que a gente tem que estudar a palavra, para ter uma compreensão sobre as coisas. Às vezes, muitas pessoas questionam de uma maneira até botando a culpa em Deus das coisas, né? Porque ela não conhece muito. Então, ou ela ofende a gente porque a gente fala coisas que ela não concorda, porque ela não se aprofunda nos estudos, aí ela acha que a gente está falando. E eu sempre falo, compare o que eu falo com as escrituras. Vai lá ver lá se o que eu falo está de acordo. Eu nunca falo para acreditar de bate-pronto em mim. Entendeu? Então é esse, tá? O vídeo eu vou fazer a parte 2, que tem mais esclarecimento que eu quero dar, tá, meus irmãos e irmãs? Muito obrigado por novos inscritos e agradecer porque a visualização também está aumentando, né? De alguns vídeos meus aí, eu agradeço imensamente. Agradeço primeiramente a Deus, nosso Pai, que é a mover dele. Agradeço das pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão compartilhando o vídeo, tá? Peço que continue assim compartilhando em nome de Jesus, tá? Mesmo que às vezes a gente não concorde com o ponto ou outro, porque isso é normal, irmãos, tá? Mas eu agradeço mesmo assim as pessoas que veem o meu canal, que compartilham o vídeo, tá bom? E peço que deixe o like também, badalhe o sininho de todas, tá? O YouTube recomendar para mais pessoas, tá bom? Porque o que eu falo aqui, às vezes, pela plataforma em si, ela não aprova, porque são conteúdos que eu falo muitas coisas contra o sistema. Então, às vezes, para o vídeo ter um engajamento e passar, eu preciso da ajuda de vocês, de compartilhar o vídeo para fazer o canal crescer, não para minha glória, não para me exaltar, não. Eu sou um vaso usado, irmãos, eu sou só um vaso usado.
É para chegar conhecimento para a pessoa, para desmontar os enganos que o mundo planta, para poder iludir a pessoa, para levar a pessoa para a perdição, para fazer ela acreditar em coisas contrárias à Bíblia, entendeu? É para isso que serve o canal, é para ajudar as pessoas, não é para me exaltar, para me achar nada. E eu peço sempre para Deus me manter sempre humilde. Se caso um dia Deus me levar de patamar, eu quero, porque Deus, ele já ergueu muita gente, deu muito céu para muita gente, e por causa disso a pessoa ficou soberba e saiu dos caminhos de Deus e se corrompeu. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, manter sempre a humildade, porque muitos quando chegam lá no topo, aí se esquece de Deus e se corrompe, tá bom? Então, muito obrigado, compartilhe, deixa o like, badala o sininho de todas, bem-vindo a novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração de vocês, amo todos vocês, fui!